Como eu estava dizendo no outro vídeo, além da escravização dos nativos, que a Igreja Católica também ajudou a que isso acontecesse, a gente vai ter também a escravização de africanos, tá? Não vai ser um número que vem ao Brasil, tá? A gente vai comparar e depois vocês vão ver que o número que vem ao Brasil é muito maior. Mas teremos nessas regiões da América Espanhola, a gente vai ter também participação de negros escravizados, né? Então esses negros trabalhavam na grande maioria na agricultura, mas alguns também trabalhavam na mineração e tudo mais. Então do início da colonização, que é mais ou menos de 1500 até 1650, foram capturados e trazidos para a América Espanhola de 250 a 300 mil escravos. É um número muito alto. A gente vai ver que o Brasil recebe ainda mais. Como que funcionava então a administração? Então a coroa espanhola no início ela concediu o poder de administrar aqueles que tivessem conquistado as terras. Só que isso vai gerar alguns conflitos e após isso a coroa espanhola então cria órgãos estatais. E no século XVI as colônias foram divididas em vice-reinos. Então a gente vai ter o primeiro vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino do Peru. Depois de um tempo, mais 2 vice-reinos são criados. O de Nova Granada, que fica nessa região aqui, toda essa região aqui, e o vice-reino do Rio da Prata. Depois de um tempo a gente vai ter a criação da Capitania Geral do Chile e algumas outras capitanias, mas ao total a gente vai ter por muito tempo 4 vice-reinos então comandando a região da América Espanhola, tá? Todos os governadores então desses vice-reinos eram escolhidos pelo rei da Espanha. E dentro desses vice-reinos a gente vai ter uma divisão social, uma sociedade que ela é hierárquica, tá? Vocês conseguem já ver aqui. Então ela era dividida assim: as pessoas que nasciam na Espanha e vinham para a América trabalhar, enfim, né, conquistar terras, eles eram conhecidos como chapetones, tá? E eles ficavam então aqui no topo dessa divisão. Eles ficavam com os cargos mais altos administrativos, tá? Eles também ficavam com os cargos militares mais altos e todo o poder era dado então aos chapetones. Mas a gente vai ter então os crioulos que ficam abaixo deles, que são descendentes de europeus nascidos na América. Ou seja, são essas pessoas aqui, os chapetones, que vêm na América e acabam tendo filhos, mas esses filhos são nascidos na América. Eles não vão ocupar os cargos administrativos, mas eles eram um grupo da elite econômica, eles vão ter dinheiro, eles vão ter muito ouro, muitos bens. E abaixo, então, a gente vai ter mestiços, que daí vão ser as misturas de crioulos com indígenas, tá? A gente vai ter propriamente os indígenas e abaixo, então, os negros. Esses 3 grupos, apesar de estar, diferenciado é pela quantidade de pessoas, mas eles viviam nas mesmas condições miseráveis, tá, gente? Então, esses 2 grupos aqui viviam muito bem e o restante era amplamente explorado por esses 2 grupos ali. Então, aqui eu coloquei uma outra imagem também bonitinha com as roupas, assim, pra gente imaginar como que era. Então, chapetones, espanhóis, altos cargos, privilégios, crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, elite colonial, grandes proprietários e comerciantes. E eles eram também integrantes dos cabildos, que eram umas câmaras de vereadores locais. Os mestiços, que daí eram artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, e embaixo, então, indígenas, índios, e negros, discriminados, explorados, foram a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e nas minas, certo? Encerramos colonização espanhola, a gente viu bem rapidinho, a gente ainda vai ver colonização francesa, inglesa e holandesa, para depois a gente entrar de cabeça no Brasil. A gente vai estudar Brasil por bastante tempo, ok? É isso.